Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Ótimo dia para você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Começando mais um Jesus e o Logos. Hoje na apresentação, Júlio Sena e Aldeniz Leite. Olá, doutora Aldeniz, tudo bem? Bom dia, Júlio. Bom dia aos amigos e amigas que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, substituindo rapidamente Cláudio Palermo, que na semana que vem estará de volta conosco. Mas é um prazer ter você aqui, viu? Estou contente com a sua presença. Prazer é todo meu. E você que está nos acompanhando pode participar do programa de hoje, que vai trazer um tema muito interessante, que com certeza tem uma ligação muito grande com a nossa vida, com o nosso dia a dia, que é o poder curativo da renúncia e do despojamento. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco mais sobre isso e você pode participar através do nosso Facebook. Já estamos ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Estamos também pelo YouTube, que é o RBN/TVMM, estamos ao vivo. E você pode mandar sua mensagem de áudio, vídeo ou texto pelo WhatsApp 11 99643 3827. Já adiciona aí o nosso número, manda sua mensagem e participe do programa Jesus e o Logos de hoje. E nós vamos falar então sobre o poder curativo da renúncia e do despojamento. E tem algumas frases de Jesus, doutora Denise, que já começam, elas já dão essa abertura para a gente conversar sobre esse tema. Que seria, não ajunteis tesouros na terra. E a outra, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Mas a grande dúvida é, o que significa renunciar de uma maneira que a gente alcance um estado de vida mais feliz? É uma pergunta muito interessante, porque a palavra renúncia assusta um pouco a todos nós. Nós temos, em função do estado egóico, isto é, da formação do nosso ego, o que é uma estrutura do ser humano importante no campo da preservação, da autodefesa, mas é que nós exageramos com isso, né? E acabamos nos tornando, na questão do ego, exercitando o fenômeno do egoísmo, que vem justamente desse elemento do ego, pensar exclusivamente em nós. Na medida em que fazemos isso, pulamos para a outra ponta daquilo que se entende como renúncia, sim, que significa olhar além de nós, olhar outras necessidades, necessidades dos outros, necessidade do mundo. E eu vejo que, como estamos caminhando para um planeta de regeneração, exercitar esse componente da renúncia fará de nós criaturas regeneradas, enquanto estivermos buscando simplesmente atender nossas necessidades, seja no campo do convívio com os nossos pares, com os nossos amigos, nos nossos ambientes de trabalho, enquanto focarmos especificamente a nossa atenção, a nossa necessidade, não alcançaremos a alegria e a felicidade que queremos. No momento em que aprendemos a renunciar, e o conceito de renúncia seria estabelecer uma relação direta com o sentido existencial proclamado pela vida, fazendo aquela pergunta clássica que eu sempre digo aqui: a que eu estou sendo chamado fora de mim para atuar? O nome disso é renunciar a si mesmo, como Sim. propõe Jesus. Que eu pare de ficar me olhando, me atendendo, me agraciando, exigindo dos outros, e passe a atuar fora de mim, perguntando o que é que os outros precisam em relação a mim. Isto é que é renunciar a si mesmo. Perfeito. E a gente entra justamente nesse campo das nossas necessidades. Vamos falar então um pouco dessas necessidades básicas: alimentação, o sono, o sexo e tantas outras, né? O carinho, o amor, né? O afeto que a gente deve receber, que a gente busca receber. De que maneira a gente pode compreender que a gente precisa atender às nossas necessidades, mas que há um limite para isso, né? Aquele limite que faz com que a gente
quando o passe dele entre no egoísmo, no egocentrismo. De que maneira compreender se eu cheguei nesse limite ou não? Há uma passagem muito interessante de um psicólogo norte-americano, já falecido, conhecido como Abraham Maslow. Maslow, ele foi praticamente o alicerce da psicologia transpessoal. E ele trabalhou muito a questão motivacional do indivíduo no mundo. E, inclusive, existe a constituição famosa da sua pirâmide de valores. Né? Exatamente. Então, a pirâmide de Maslow começa pelas necessidades básicas. Sono, fome, sede, atendimento inicial à sobrevivência. Depois ele vai um pouquinho para cima e atende à segurança, é o segundo patamar. Então, segurança pessoal, segurança da família, estabilidade de emprego, segurança de abrigo, ter um ambiente onde morar, etc. Segurança. Depois ele vai para cima, relacionamento, onde pertencer a um grupo, fazer-se presente e se sentir ali amado, eleito, é uma outra coisa importante. No quarto vem a autoestima. Na medida em que a gente pertence ao grupo, se faz presente, está inserido em algo, ficamos então mais motivados, com aquela autoestima, nos enxergando melhor. E por último ele coloca então a autorrealização. Quando atingimos essas 4 etapas da pirâmide, a última é: estou mais realizado. Claro que isso nunca chega ao fim, porque nós estamos sempre nos desenvolvendo. Mas aí a logoterapia, por exemplo, propõe que falta um item muito importante. Porque nesses 5 degraus da pirâmide, a pessoa se concentra nela mesma. A relação com os outros é sempre para que, de alguma forma, ela esteja bem e motivada. Sim. E aí vem a pergunta, mas e aquele momento em que nós renunciamos? Como é que nós atendemos aos outros? Quando é que nós perguntamos, o que eu posso dar de mim, sem exigir especificamente que me volte alguma coisa? Enquanto não chegarmos nesse ponto de entendimento da vida, nós não progrediremos no campo da felicidade. Então, aí vem um exemplo. A necessidade de sono. Sim. Necessidade de sono é fundamental. Se você não dorme, não descansa, não repousa, é óbvio que você vai adoecer. Qualquer um de nós. Mas nós não podemos esquecer, por exemplo, daquelas mães que privam o seu sono para atender o filho que está ali com febre, doente, 2, 3, 4, 5 dias. Aqueles filhos, por exemplo, que têm, uma leucemia. Ficam 30 dias no hospital, quimioterapia, transplante de medula, às vezes mais tempo, e aquelas mães ficam naquelas poltronas, naqueles sofás. Então elas renunciam a uma necessidade para atender um valor que não é para elas, é para o outro. Aí entra a dimensão espiritual. Ou qualquer outra função semelhante que nós possamos colocar. A pessoa está almoçando e alguém diz assim, olha, puxa vida, me deu um problema aqui comigo, você pode me ajudar um pouquinho? Estou tão complicado aqui. Não, olha, agora eu estou comendo, então não vou me levantar. Atende uma necessidade. Ou, claro que posso, deixa um pouco a refeição, auxilia, promove um bem e volta para almoçar. Então ela renunciou a uma necessidade para atender a um valor. E eu fico imaginando quantas vezes Jesus não adotou esse comportamento de renunciar a uma necessidade para atender ao valor. Sem dúvida. E no trabalho que ele teve, né, em tão pouco tempo, quanto ele exemplificou isso. Exatamente. Né? E é claro que a gente traz essa questão da renúncia também. Acho que a ligação que a gente pode fazer com ela aos bens materiais também é muito forte, né? A gente teve uma participação aqui pelo Facebook, você pode mandar a sua também. Mande aí a sua mensagem, a sua dúvida. Você tem dificuldade em renunciar a algo na sua vida? Manda pra gente aqui no facebook.com/TV Mundo Maior ou também pelo nosso canal de YouTube, que é o RBN/TVMM. Já temos algumas mensagens aqui. Júlio Natal Farias, Selma Heloísa, Lilian Cardoso,
Maria Ribeiro, Cilde Souza e a Deise Mansano mandando aqui um bom dia para todos nós. Bom dia também. Bom dia a vocês, um grande abraço. E a Lucy Tantan, ela mandou o seguinte: olá, temas sempre interessantes. Eu sou de São Paulo, mas estou morando no litoral norte. Aqui, devido à elevada umidade do ar, tudo se deteriora e embolora facilmente. Assim, eu aprendi a ter somente o necessário, o que efetivamente utilizo. Para mim foi uma grande lição de desapego material. Gratidão sempre, Luciana. Doutora Aldeniz, como entender essa relação que nós temos, nós ainda aqui encarnados num planeta de provas e expiações, temos com os objetos, com a matéria, e como praticar essa renúncia, esse despojamento, esse desapego até da matéria? Você vê, é uma tarefa muito difícil, não há dúvida, né? O que não significa que nós não devamos ter as coisas. É claro que nós podemos. Nós trabalhamos, temos o nosso dinheiro em função de um labor honesto e queremos ter alguma coisa com maior conforto. Deus propiciou o conforto para nós podermos utilizar, né? A tecnologia, o desenvolvimento da criatividade humana que favorece encurtamento de distância, que favorece mais conforto, que elimina uma série de dificuldades em todos os aspectos. Claro que nós temos o direito de usufruir isso. O problema é que muitas vezes essa evolução das coisas de maneira vertiginosa faz com que nós descambemos para o consumismo. Esse é o ponto. Entendeu? O problema é o consumismo, não é ter coisas. É claro que podemos ter, mas o consumismo é algo que atrapalha consideravelmente. E ele sempre, de alguma maneira, demonstra que há algum vazio existencial presente. Quando eu preciso escapar para algum tipo de atitude mais exagerada, né? Comprar excessivamente, comer excessivamente, é porque alguma coisa em mim também existe como lacuna a ser preenchida, que é mais importante do que aquela atitude que eu adoto. Aquela atitude, ela mascara ou coloca ali aquele pano quente sobre uma dificuldade mais profunda que eu tenho. Porque se eu estou feliz e totalmente envolvido, engajado em uma atividade de valor, todas essas coisas que são necessidades perdem um pouco mais o sentido. A logoterapia, por exemplo, numa proposta terapêutica da obesidade e da compulsão alimentar, aborda justamente isso. Em vez de fazermos ou apenas focarmos, claro que temos que fazer uma dieta, praticar exercício, tudo isso é perfeito, está ótimo. Mas, além disso, se nós focarmos em algo que possamos diminuir um pouco a atenção para essa questão da comida e colocarmos o valor na frente, é claro que diminuiremos a ansiedade do apetite. Faz sentido. Então, essa questão de consumir, usar, ter muito, de alguma forma reflete uma lacuna de vazio que não está sendo preenchida. E a gente começou o programa de hoje justamente trazendo uma frase de Jesus, que é: não ajunteis os tesouros na terra. Isso. Eu acredito que esse exemplo aqui que a Luciana nos trouxe, né, que são a matéria que está conosco, que ela, até por uma questão natural, acabou tendo que aprender a lidar e serviu como uma lição. Nós temos essa possibilidade também. Mas como entender, doutora Aldeniz, quais são esses tesouros que a gente deveria dar mais prioridade na nossa vida? Os tesouros da terra, que foram justamente esses que nós comentamos, não significa apenas comprar. Não significa apenas, por exemplo, focar na comida, naquilo que eu vou comprar um sofá novo, eu vou remodelar toda a minha sala, eu vou reestruturar toda a minha cozinha. Não há nenhum problema. Agora, frequentemente fazemos isso em excesso também, levando a identificação de que há algum componente de ansiedade e de vazio, né?
Então é preciso, claro, separar um pouco as coisas. Não vamos generalizar, mas quando excedemos, isso pode significar esse componente de vazio. Mas não é só comprar, não é só comer em excesso, não é só comprar roupa, objeto, etc. É também perceber que valores terrenos representam todos aqueles elementos que depois de um tempo podem desaparecer, se apagar, sumir. Portanto, sentimentos negativos, crenças e pensamentos duros, rígidos, qualquer tipo de comportamento ou atitude que nos paralisa, o passado que muitas vezes atormenta a nossa cabeça e nós não conseguimos renunciar, erros cometidos que nós não conseguimos renunciar ao mal que eles provocam para recomeçarmos, irmos adiante. Tudo isso representam tesouros terrenos, porque eles vão passar. Sim. Cada fase é uma fase nova na nossa vida. Por que vamos nos prender a isso, atormentando os componentes da nossa emoção? Não há razão para isso. Então, esses tesouros devem ser pouco a pouco renunciados para uma grande renovação interior. E os tesouros do céu? O que é que eles representam? A mesma coisa oposta. Pensamentos que reestruturam a nossa condição emocional, nos produzindo ânimo, vontade de realizar, motivação para crescer, sentimentos nobres, que suscitem também em pensamentos saudáveis do tipo: eu mereço ser feliz, eu mereço crescer, eu sou filho de Deus, eu tenho o direito de avançar, eu tenho o direito de esquecer o mal anterior, os meus erros pregressos e não repeti-los, tomando um novo rumo. E isto é produzir tesouros no céu, porque o céu faz o quê? Nos leva. Qual é o sentido de céu? Irmos para a frente e para o alto. Este é o sentido do céu. Qualquer tesouro que nos leve para a frente e para o alto, temos que conservar. Qualquer um que nos faça abaixar e recuar, devemos eliminar. Esse é o sentido de parâmetro, céu e terra. Perfeito. E a gente já tem mais participações aqui pelo nosso canal de Facebook. Você pode mandar aí a sua mensagem. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para Deise Florencio, a Ione Caldas, Fátima Norton, de Guapimirim, Rio de Janeiro. Também a Márcia Medeiros, André Barbosa de Barros, a Maria Auxiliadora, a Mônica Milanes, que falou: bom dia, Júlio, bom dia, doutora Eudeniz. Minha joia de todas as quintas-feiras. Opa, que bom. Obrigado aí pela participação. A gente já vai chegando daqui a pouquinho ao final desse bloco, mas antes eu quero te fazer um pedido, você que está aí nos acompanhando. O tema do programa de hoje, que trata sobre a renúncia, sobre o despojamento, com certeza vai te auxiliar muito na sua vida, no seu dia a dia. Mas eu acredito que outras pessoas também podem se beneficiar desse conteúdo, de todos esses conhecimentos que o Dr. Eudeniz tem nos trazido. Então, vou te convidar a fazer o seguinte: clica aí no botão compartilhar pelo Facebook, você que está nos acompanhando pela transmissão ao vivo, compartilha esse programa no seu Facebook para que mais pessoas possam assistir. E, além disso, você também pode fazer o seguinte: você pode apertar aí o arroba e colocar o nome de alguém que você lembre que está precisando ouvir essa mensagem. Porque no próximo bloco a gente vai trazer aqui mais participações dos ouvintes e telespectadores, mais dúvidas sendo respondidas e talvez a sua possa entrar aqui também. Então, compartilhe, marca o pessoal aí e vem participar com a gente do Jesus e o Logos de hoje. Esse programa que traz essa relação com a logoterapia e um tema que queria trazer para o segundo bloco, doutora Eudeniz, para que a gente possa desenvolver um pouco melhor, é justamente o pensamento que nós temos de curto prazo, que atualmente é muito comum. A gente quer ter a recompensa imediata de tudo aquilo que a gente faz, e um pensamento a longo prazo. Mas não só o longo prazo dessa vida, porque a gente pode pensar o longo prazo do espírito também, né? Aquilo que a gente vai construir ao longo da nossa vida. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Importantíssimo. Perfeito, então. Então,
Continue conosco, é muito rápido esse intervalo, deixa aí conectado, porque a gente já volta com mais Jesus e o Logos para você. Olá, amigos da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu sou o Nando Garcia, do programa Alvorada, e vim te convidar para curtir nossas páginas no Facebook. Acompanhe nossa programação ao vivo e fique ligado em muito conteúdo espírita. É super simples o acesso. Acesse facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e também facebook.com/TV Mundo Maior e deixe lá sua curtida. Mande suas dúvidas, deixe suas mensagens para os comunicadores lerem durante a nossa programação. Conheça também os Instagrams, @Rádio Boa Nova e @TV Mundo Maior e confira todos os nossos bastidores. Esperamos por vocês nas redes. Os sócios do Clube Amigos da Boa Nova são para nós os jardineiros que mantêm viva a árvore da divulgação do Consolador Prometido. Recentemente, uma mudança realizada pela Federação Brasileira de Bancos tem aumentado substancialmente as taxas bancárias das doações feitas por boletos. Cada boleto que emitimos nos é cobrado, mesmo que você não pague o boleto concretizando a sua doação. Pedimos a você uma ação de amor, que não vai te custar nada a mais do que o seu bondoso coração já nos doa. É simples, rápido e seguro. Acesse o site amigosdaboanova.com.br e faça a mudança do sistema de doação, escolhendo as opções de cartão ou débito automático. Se tiver dificuldades, você pode ligar para nós, 0800 12 18 38. Com essa ajuda, vamos juntos construir um jardim mais florido. Volta com Jesus e o Logos para você, diretamente da Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. Estamos aqui com o Dr. Aldenis Leite, conversando um pouquinho sobre renúncia, Dr. Aldenis. O tema tá indo bem, viu? Tá indo o pessoal bem. Tá participando aqui com a gente. Um tema importante mesmo, né? Sem dúvida. A gente já recebeu aqui participações agora em todos os meios. Já veio pelo WhatsApp, veio pelo Facebook, veio pelo YouTube. Então, você que está nos acompanhando, quer assistir ao vivo, entre aí no nosso YouTube, que é o YouTube, que você pode pesquisar, RBN/TVMM. Também pode mandar sua pergunta, sua participação pelo Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Se quiser deixar também a sua mensagem pelo WhatsApp, mande para o número 11 99643 3827. Mande aí a sua mensagem que daqui a pouquinho a gente traz no programa. Doutor Aldenis, nós terminamos o segundo bloco. Eu trouxe essa questão do pensamento a curto prazo, que muitas vezes a gente quer a resolução imediata das coisas, a gente quer que os benefícios cheguem até nós o mais rápido possível, e a gente não pensa a longo prazo, tanto numa visão de uma vida, quanto do espírito eterno. E teve uma participação que é da Dalila, a senhora Dalila mandou aqui pelo 0800, ela mandou a sua participação, ela tem 91 anos, reside no Jaguaré, em São Paulo, ela diz o seguinte: Senhor Aldenis,
Gostaria de saber o porquê o senhor agora menciona em público tantas orientações benéficas para a humanidade, sendo que agora a humanidade se encontra em um verdadeiro caos, onde ricos e pobres mentem, roubam e prejudicam ao seu próximo. Como entender essa questão, doutora Denise? Em primeiro lugar, parabenizar pela participação, porque demonstrar nessa idade tamanho interesse é, por sua vez, reconhecer que é um espírito imortal. Sem e dúvida. que essa participação vai se prolongar perenemente, né? Porque a idade é uma questão simplesmente de uma aferição momentânea. Nós somos permanentemente jovens no nosso desenvolvimento, então parabéns e permaneça assim motivada, interessada, excelente isso. Então, respondendo à pergunta, a princípio, de maneira superficial, o que nós vemos é exatamente isso. Nós estamos aparentemente vivenciando um caos. Nós estamos vivenciando toda aquela aparente perda de valores existenciais que devemos cultivar. Mas isso aparece na superfície. Não é propriamente a realidade. Eu garanto, não só como opinião pessoal, mas acredito que essa deva ser uma opinião também honesta daqueles espíritos que amparam particularmente o nosso país aqui, também certamente pensam assim, de que nós estamos numa das fases mais grandiosas da nossa existência. O bem nunca cresceu tanto como agora. As modificações de caráter, as alterações da personalidade para melhor, nunca se desenvolveram tanto como hoje. É porque nós não enxergamos ainda em função de vivermos a superficialidade das ocorrências, né? A mídia mostra o superficial, não é verdade, Júlio? É verdade. A Sem mídia dúvida. mostra assim, a gente vê na televisão, avião caiu, desmoronamentos, fulano provocou um homicídio, etc. As mensagens geralmente são aquelas de caráter mais efusivo para chamar atenção, adquirir mais audiência, e nós sintonizamos com isso. Nós acabamos nos interessando. Por quê? Porque isso mexe ou vem de encontro com as nossas próprias insatisfações. Nós nos identificamos por afinidade ainda com esse padrão de mensagem, porque as nossas insatisfações internas, tanto conosco quanto com o mundo, são tantas que quando aparece uma mensagem negativa dizemos, olha aí, está de acordo com o que eu sinto, com o que eu penso, e é nisso que nós precisamos modificar. Porque não é a realidade. Nós estamos indo muito bem. Nós estamos nos desenvolvendo de uma maneira muito veloz até para um planeta de regeneração. O que vem eclodindo em relação à corrupção, ao desmantelo de atitudes, de funções, é apenas o expurgo momentâneo daquilo que representa resíduo das nossas incapacidades. Logo, logo, tudo isso vai mudar. Então, reflita um pouco apenas nesse modo de pensar, porque não é bem a realidade. Realmente chama a atenção o que você diz. É aparentemente o que a gente vê, mas não é propriamente a realidade. Quantos milhões de pessoas saem todos os dias antes do sol nascer para trabalhar honestamente, atender às necessidades da sua família, fazerem os seus filhos estudarem? Isso não é o bem? Com certeza. E sobrepuja muito essa pequena quantidade de mal aparente que nós estamos enxergando. Então, remodele um pouco esse pensamento, porque a realidade não é bem o caos. A realidade é o progresso, com certeza, que vem acontecendo. E realmente nós percebemos o tamanho do poder da mídia, né? O quanto ela pode transformar os nossos pensamentos. Verdade. Né? Nos fazer não enxergar o tanto de bem que tem acontecido. Nós temos mais participações.
Aqui, vou mandar um abraço para Antonieta Delgado e para Aninha Barbosa, que perguntaram do Cláudio Palermo. Na semana que vem, Cláudio Palermo estará de volta. Hoje teve um compromisso, vim substituí-lo. Mas um abraço para vocês. Na semana que vem, Cláudio estará conosco. Temos aqui uma participação pelo Facebook /TV Mundo Maior, Facebook, onde estamos fazendo a nossa transmissão ao vivo, do André Tarifa. Bom dia. Como identificar a origem, a causa desses vazios que possuímos e pelos quais acabamos nos apegando às coisas terrenas? Essa é uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. É claro que ela é muito abrangente. Sim. Eu vou ter que simplificar também pelo nosso tempo. E para tornar uma resposta bastante didática, eu diria o seguinte. Nós somos espíritos multimilenares. Ao longo de muitos e muitos séculos, temos pertencido ao corpo físico e saído dele. E sempre nos mantendo vivos e ativos. Ao longo de todo esse período, nós temos nos desenvolvido para alcançar a perfeição relativa, como costumamos dizer, em relação àquilo que o Espiritismo nos orienta, a perfeição relativa quanto à dimensão do Criador. Nós temos lutado muito para alcançar esse padrão de perfeição e, para alcançá-lo, temos caído e levantado inúmeras vezes. Essas quedas e levantes produzem em nós determinado padrão de crenças, pensamentos, ideias, conceitos, concepções que temos carregado conosco ao longo desse tempo todo. E uma boa parte deles é perturbadora. Uma boa parte desses conceitos, dessas regras de vida, desses esquemas de funcionamento nosso, são perturbadores. Normalmente em 3 áreas: quanto a nós, quanto ao mundo e quanto ao futuro. Quanto a nós significa eu não mereço, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Cultivamos isso. Repare como isso é verdade, Júlio. No dia a dia, alguém chega assim, você chega para alguém e diz assim, você trabalha muito com a mocidade. Sim. Você chega para algum desses rapazes ou moças e diz assim, você fará tal apresentação para nós. Ai, será que eu consigo? Ai, Júlio, não sei se eu vou conseguir. É imediato quase. Há uma tendência nossa a extrair de dentro aquela imagem que já cravamos. Não vou conseguir. Isso é difícil para mim. Vou passar vergonha, vexame. Então, é a avaliação nossa. A avaliação em relação ao mundo. O mundo é hostil. O mundo é um caos. O mundo é um lugar onde a gente só sobrevive, não vive. A gente escuta muito isso. É a visão do mundo. E do futuro também. O futuro Sim. é incerto. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou chegar lá. Não sei se vai dar certo. Olha como está essa situação. Então temos sempre esses conceitos negativos. Quando reencarnamos, no caso hoje, isso volta. E o papel da reencarnação é justamente trabalharmos essas emoções, esses pensamentos e essas atitudes para modificá-los vigorosamente, com novas ideias, novas crenças e novos comportamentos. Porque na próxima encarnação, e mesmo no decorrer desta, viveremos melhor se soubermos modificá-los. Então, perceber que somos filhos de Deus, espíritos imortais e capazes de realizar sempre o melhor, sem qualquer nível de comparação, pouco a pouco mudamos esse padrão de visão das coisas. E é interessante porque nós estamos falando sobre ideias, pensamentos, crenças e, por que não, hábitos também. Hábitos, exatamente. Né? E a gente teve uma participação aqui da Fernanda Devex no YouTube RBN/TVMM, que ela diz o seguinte: Doutor Aldeniz, obrigado por me ajudar diariamente a passar por essa encarnação. Especialmente obrigado por dividir a logoterapia. Tem ajudado fico feliz tantas que a gente pessoas. esteja sendo útil aqui, que bom, graças a Deus. Né? E ela faz uma pergunta: por que é tão difícil mudar nossos pensamentos e hábitos ruins? Porque eles são mais confortáveis. Essa é a grande verdade. O que é mais confortável do que não precisar tomar nenhuma medida para uma mudança? O que é mais confortável
do que permanecer fazendo somente aquelas coisas que nós sabemos. Se precisarmos sair um pouco disso, vamos cometer alguns erros, e é muito difícil lidar com eles. Mas sem erros, sem revisões do que fazemos, não há crescimento. Então, permanecemos naquilo que se diz zona de conforto, uma frase muito em voga, né? Zona de conforto, mas é basicamente isso mesmo. É muito difícil promover transformações porque é mais confortável ficar naquela, não na ignorância, mas naquele círculo repetitivo de fazer só o que se sabe, naquela mesmice. Quer ver um simbolismo disso, Júlio, interessante? No Gênesis de Moisés, Sim. a questão do Éden. Sim. Adão e Eva viviam no paraíso. Qual é o sentido de paraíso? Ignorância. Eles não tinham ainda recebido a inclusão do bem e do mal. E claro que vivem no paraíso. Não há culpa, não há tristeza, não há remorso, não há revolta, não há nada. Não há nenhum sentimento humano. Então, era um paraíso, mas ao mesmo tempo um paraíso nocivo, Sim. porque suscitava a ignorância. Quando Eva provou do fruto e deu para o marido, e ambos ingeriram o bem e o mal, qual foi a resposta divina? A partir de agora, terás a manutenção pelo suor do teu rosto. Começou a instalação do conflito. Mas não existe outra forma de crescer sem viver conflito. Para Eva, terás dores no teu parto. Então, todo o padrão de conflito e sofrimento existe quando absorvemos o bem e o mal e adquirimos responsabilidade sobre a nossa existência. Então, é por isso que é difícil mudar pensamentos e hábitos, porque temos medo desse enfrentamento. Quando a gente pensa, doutor Aldenis, sobre exatamente essa explicação que você trouxe para a gente hoje, e a gente faz uma relação com as suas devidas proporções ao centro espírita, onde todos nós vamos buscar um auxílio, né? A maioria de nós busca o centro espírita pela dor, pela necessidade, porque estamos passando por vazios existenciais, como falamos hoje, Sim. e que muitas vezes ali é a nossa esperança. Mas quando a gente acha que isso não ajudou em nada, que aquele tratamento não resolveu os nossos problemas, como lidar com essa situação? Qual é o papel do centro espírita com relação a esse desapego, a essa renúncia? O Espiritismo é uma doutrina de libertação e uma doutrina de evolução da consciência. O problema não é ele que liberta, é a pessoa que se liberta por meio do processo educativo que ele oferece. É essa a diferença. Então nós chegamos às vezes ao centro espírita, com muita razão, aflitos, tensos, querendo uma solução imediata, desejando que os espíritos tomem providências a nosso respeito, o que é uma sensação e, digamos, uma vontade perfeitamente compreensível. Sem dúvida. Nós estamos vulneráveis. Temos um problema grave de doença na família, um problema de desemprego que já se estende há um bom tempo. Ora, somos pessoas vulneráveis, totalmente compreensível. O problema é que isso não será da forma que queremos. O nosso papel no centro espírita, fundamentalmente, é buscar, em primeiro lugar, resistências para enfrentar os nossos problemas e, ao mesmo tempo, despertar no nosso interior, por meio do contato com o ambiente espírita, do contato com o Evangelho de Jesus, do contato com a mensagem filosófica do Espiritismo, que é uma revolução no estilo de vida adotado. Diante disso, dizermos, agora já sei como vou fazer. Apareceu-me uma nova ideia. Então, tudo vem de nós. O centro espírita não pode solucionar o problema de quem quer que seja. Ele é o esteio, a oferta de educação, de reflexão
e de transformação que nós mesmos devemos empregar, nós mesmos devemos utilizar para nós. Então, um dos pontos cruciais é a responsabilidade é individual. É claro que os bons espíritos estão conosco, soprando ideias novas, acompanhando-nos passo a passo nas modificações que temos que executar. E, frequentemente, dão também direções adicionais. Por exemplo, nós vamos numa direção lutando para conseguir algo e os bons espíritos acionam situações, pessoas que vêm na nossa direção a fim de que as coisas se casem perfeitamente. Isso acontece, mas ajuda-te que o céu te ajudará. Então, essa questão do centro espírita acontece muito de nós irmos lá e dizermos, poxa, mas eu fui lá, recebi 4 passes, 8 passes, fiz tratamento de 3 meses e tudo continua na mesma, porque faltou renunciar, como diz o Júlio daqui a pouco, a velhos hábitos. Se os velhos hábitos permanecerem, nada ou muito pouco poderá ser feito. Sem dúvida. Muitas pessoas, inclusive, citam, né, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior como um centro espírita virtual. Sim. Porque programas como esse, até várias pessoas aqui mandando pelo Facebook, pelo YouTube, agradecendo pelo programa, pelos esclarecimentos, é uma maneira de você também alcançar essa evolução acompanhando aqui a programação. Então eu já vou aproveitar até fazer um convite para você que não sabe como tudo isso é feito, como tudo isso é mantido, é através do Clube Amigos da Boa Nova, que você que está nos acompanhando pode fazer parte dessa família. É uma família que mantém os trabalhos da Fundação Espírita André Luiz, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, para chegar essa mensagem até você, onde você estiver. Temos aqui participações do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil inteiro. Então, se você ainda não é sócio, entra ali no amigosdaboanova.com.br ou liga também para o 0800 12 18 38 para que você fique sócio e auxilie essa mensagem a chegar a muito mais pessoas. E algo que aconteceu hoje, eu fiz o pedido, não fiz no primeiro bloco, compartilhar. Realmente aconteceu. O pessoal está compartilhando aqui essa transmissão ao vivo. Você Muito que está bacana. no Facebook, continue compartilhando, porque algo do que foi respondido aqui pode ajudar alguém próximo a você. Eu vou trazer aqui uma última participação, doutora Aldenice, aqui já agradecendo a todos que mandaram as suas mensagens. São muitas mensagens, a gente acaba não conseguindo trazer todas ao programa. O nosso tempo é escasso, É assim, escasso. Mas acho que a gente consegue, pelo menos, atender um pouco, né? Sem dúvida. Pegando aqueles detalhes, aquelas perguntas de um e de outro, e acaba respondendo também daquele que, Outras questões que também, se manifesta. Então, é isso que a gente vem tentando fazer. Não dá para atender a todos, naturalmente, né? Eu vou juntar aqui, então, 2 perguntas, que a gente pelo menos atende 2 em 1. Legal. Uma delas é da Sandra, de São Bernardo do Campo, que ela relata aqui que teve uma família difícil. E mesmo fora do lar, ela sempre tentou ajudar e se envolveu, né? Auxiliou sempre a família. Hoje ela se sente cansada, ela tem 58 anos e está desgastada. E ela questiona, será que ela agiu certo? E a outra questão, que é da Vera Lúcia de São Paulo, ela fala sobre os limites. Como reconhecer quando nós estamos renunciando e alguém passa dos limites, acaba até abusando dessa nossa renúncia? Uma boa pergunta. Só queria entender um pouquinho, será que eu agi certo? Ela perguntou, em relação a quê? Eu não peguei bem. A renunciar à família e a se dedicar tanto a ajudar as pessoas. Ah, compreendi. Tá, ok. Então, em primeiro, essa questão de renunciar à família e ajudar outras pessoas. Isso vai depender da dose que você deu para os 2 elementos. Jesus propõe que todo aquele que não deixar a sua casa, não deixar o seu pai, não deixar a sua mãe, não deixar irmão, irmã e a sua própria vida, em nome dele, isto é, adotando as mesmas características que ele empregou, servir globalmente, não pode ser seu discípulo. É uma mensagem que nós devemos compreender bem, que não significa abandonar, esquecer, deixar para lá, largar a míngua. Não significa isso. Deixar
pai, mãe, casa, etc., significa, é um elemento simbólico. Pai, mãe e lar representam tradições que aprendemos para podermos funcionar na nossa existência. Todos nós precisamos de uma referência ascendente, como crianças nós, para caminhar. Pai, mãe, lar. Então, essas tradições que nos incutiram conhecimentos e condutas, modos de nos comportar, são importantes, são as tradições. E, ao mesmo tempo, a nossa vida, aquilo que queremos, são os nossos instintos. Eu quero isso, eu quero aquilo, não me importa, eu vou alcançar aquilo. Então, se nós não aprendermos a renunciar às tradições e a renunciar simplesmente ao que queremos, nós não evoluímos. Nós precisamos aprender, portanto, a lidar conosco, a olhar para nós e sermos independentes. Então, se você fez isso, mantendo o vínculo saudável com a sua família, amparando os seus pais e assim por diante, dando a eles seu afeto, seu amor presente e, ao mesmo tempo, saindo para o mundo a fim de servir, trabalhar, produzir, atender a sua comunidade, excelente. Se não foi bem assim, se você sentiu que deixou de lado rigorosamente aqueles que são figuras importantes para você, não se culpe. Modifique o seu comportamento. Faça agora o que você sente que faltou fazer. Recomece, reestruture. Não entre no complexo da culpa. Perfeito. Modifique apenas a sua conduta, simplesmente isso. E o outro ponto... Que a gente agora já chegamos ao final do nosso programa, infelizmente, mas já agradecendo a participação. Quem sabe na próxima semana a gente consegue continuar também, porque tiveram muitas perguntas aqui. Muito obrigado, Faltou aquela última, né? Sim. Na próxima a gente complementa, então. Perfeito. Fica por aqui, então, Jesus e o Logos para você. Uma ótima semana e fique com Deus. Você ouviu Jesus e o Logos.